Ofensor ou ofendido. Se nós olharmos essa imagem, nós repararmos o que ela nos mostra, são situações que nós estamos presentes no dia a dia. Nós já aprendemos a ficar quietos perante uma provocação? Por que nós reagimos com tanta facilidade quando somos provocados? A todo momento nós encontraremos desafetos, em todas as situações. Ofensor e ofendido. Por que nós temos que nos sentirmos ofendidos? Nós conseguiremos apagar isso? Só existirá o ofensor, não existirá mais o ofendido. Por que existe o ofendido? Para que as pessoas nos ofendam, há necessidade de um cúmplice. Quem é o cúmplice? Nós mesmos. Não é isso, Marta? Nós mesmos. Nós aceitamos a provocação. E ficamos nesse duelo, nessa luta que nos é oferecida. Quando nós éramos mais jovens, se usava muito o termo, o incomodado que se mude. Hoje, se nós formos os incomodados, nós teremos que fugir disso. Vamos embora. No termo popular hoje, vaza, sai do meio. Nós fazemos isso porque nosso orgulho não deixa. Ele nos impede esta transformação. Então nós vamos conversar com vocês bondade, conduta espírita, perdão, orgulho, humildade, o despertar da consciência e, principalmente, túnica nupcial. Para vir à casa espírita, nós precisamos estar revestidos desta túnica, para estar de acordo com o que a espiritualidade espera que nós tenhamos, a túnica nupcial. Mas aqui nós chamamos todos de irmãos. Mas quando saímos daqui, chegamos às nossas casas, nós conseguimos chamar nossos irmãos carnais de amigos? Ou nós temos as dificuldades? Então, não é só dentro da casa espírita que nós deveremos estar com este revestimento. Bondade. Nós estamos sendo bondosos. Quando nós participamos do duelo do ofensor e do ofendido, nós não seremos mais bondosos. Que conduta que nós teremos nessa provocação? Que resposta que nós damos? Aprendemos a praticar o perdão? Ouvimos falar de orgulho ferido. Já ouvimos falar de humildade ferida. E nós estamos dentro da casa espírita para o nosso aprendizado. Despertar da consciência. Todo o nosso aprendizado já está colocado aqui. Só que nós vamos aprender a usar o que de melhor nós tivermos em favor de nós mesmos e dos outros. Então, nós poderemos estar nesta situação, vestindo essa túnica, uma delas. Quando vocês ouviram falar o ensinamento de Jesus, ele dizendo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós aprendemos na história que é uma moeda. Os fariseus, que era a seita mais rica, mais poderosa, mais forte, mais numerosa do tempo de Jesus, se juntavam aos herodianos para provocar Jesus. E Jesus os conhecia perfeitamente, como conhece a cada um de nós. E sabia da sua maldade e da sua malícia. Quando eles perguntam para Jesus se deveriam pagar os impostos. Aquela pergunta era uma armadilha perigosa. Qualquer resposta que Jesus fornecesse, eles iriam usar contra o Cristo. E Cristo, sabendo disso, diz a eles, mostrem uma moeda. E eles trazem. E ele pergunta, quem está cunhado? Que rosto que tem aí?
seria o de César. Então ele diz, quem é que está aí? Está César. Então para nós, dai a Temer o que é de Temer e a Deus o que é de Deus. Esta é a representação materialista da coisa. Mas Jesus mostra uma forma espiritual de entendimento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a seu próximo o seu melhor, como você gostaria de receber de seu próximo o melhor. Então nós poderemos vestir esta túnica ou esta túnica. E pergunto a ele do perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar nosso irmão? Só isso? Ou 70 vezes 7 cada ofensa que ele tiver praticado contra nós. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O ofensor é sempre o mais infeliz. Joana de Ângeles. Quando Jesus disse também, se lhe baterem numa face, ofereça a outra. Como é que nós reagimos? É ruim, hein? Eu não vou fazer isso. Ele não queria que nós fôssemos coitadinhos, capachos, tapetes. Ele nos pedia que não praticássemos o quê? Esse trabalho, a vingança. Porque no exercício da vingança, nós poderemos nos tornar piores do que o ofensor. A nossa resposta ser muito maior, muito mais agressiva. Então, alguns princípios bíblicos que promovem a paz. Tiago, pense antes de falar ou de agir. Nós fazemos isso? Ou eu não levo desaforo para casa? Qual é a nossa reação? Nós não pensamos, imediatamente nós damos a resposta. Em Provérbios do Velho Testamento, quando for provocado, não o revide. Nós conseguimos ficar quietos? A prática do silêncio, como diz Meimei, se ficar com raiva, retire-se. Esteja disposto a pedir desculpas. Seja perdoador, em Efésios. Para quem gosta de ler Bíblia, esse texto, Efésios, fala da luta que nós temos que travar contra as potestades, contra os espíritos vingadores e principalmente contra nós mesmos. A nossa luta maior é contra nós mesmos. Isaías nos fala da prática do bem. Nós podemos praticar o bem e conseguir a graça de Deus. Mas, se no exercício dessa justiça, do bem, se nós estivermos conseguindo a graça, a proteção de Deus, mas sem praticar a justiça, nós ainda continuaremos no mal. Então, novamente a pergunta, tem que acontecer e existir o ofensor e o ofendido? Vamos situar que o ofensor possa aparecer. Mas e o ofendido? Tem que aparecer? Se o ofensor for inevitável, nós passaremos, nos defrontaremos com eles. O ofendido pode ser condicional? Ou ele vai existir também? Eu já falei isso, aquela brincadeira que a gente faz para vocês. Nós vamos conversar durante algum tempo, vamos participar, se eles ouviram música, vamos estar envolvidos por essa casa espírita. Mas, ao atravessar a rua, nós poderemos ser distraidamente, não vermos, prestarmos atenção num carro que está lá passando. E o motorista nos xingar, falar alguma coisa indelicada para nós. Nós vamos reagir ou não? Espírita não mente, hein? Qual vai ser a nossa resposta?
Espírita não mente, hein? Então, pode existir o ofensor, mas não precisa existir o ofendido. É um trabalho nosso, de cada um de nós, que nós deveremos praticar. Bem e mal. Todos nós conhecemos o bem e o mal. Se nós olharmos para nós somos bons ou somos ruins? O que nós somos? Sempre os dois. Nem somos inteiramente maus, nem inteiramente bons. Não é fácil amar quem nos odeia ou pensa diferente da gente. Aceitarmos as diferenças é o primeiro passo. Isso chama-se alteridade. Aprender a conviver e respeitar aqueles que não concordam conosco. Nós não vamos entrar no mérito, para nem sair da faixa vibratória do que nós estamos fazendo aqui. Mas hoje nós temos um julgamento, não temos? E muitos de nós tomam ou tomarão partido a favor ou contra. E quando nós estivermos na frente de outra pessoa que tem uma ideia inteiramente diferente da nossa, isto será alteridade. E a nossa preocupação disso aqui hoje é uma frase muito simples: modos de dizer. Por que nós arrumamos ofensores e ofendidos? Porque somos ofensores e somos ofendidos. Vamos pensar em modos de dizer. Como é que nós faremos um comentário a respeito desse julgamento hoje? Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês passarão esta ideia para uma outra pessoa? De que forma? Da maneira que nós falarmos, nós provocaremos uma reação. E poderemos ter um ofendido. Então nós seremos os ofensores. E como nós escutarmos também os comentários a respeito da mesma coisa, em modos de dizer, nós poderemos ser os ofendidos pelo ofensor. Aí vocês podem me perguntar, mas nós devemos falsear a verdade? Deveremos mentir? Como é que pode ser feito? Uma história antiga. Um rei teve um sonho. E ele sonhou que, um a um, ele estava perdendo todos os seus dentes. E ficou preocupado com isso. Chamou o mago da corte, o adivinho, e contou a ele: tem como você interpretar o meu sonho? Ele ouviu o sonho que o rei contou e falou assim: significa que o senhor vai morrer. E antes disso, o senhor perderá todos os seus amigos. O rei gostou da resposta? Não. Mandou executar o mago. Mas não satisfeito, ele ficou preocupado ainda com aquilo que ele havia sonhado. E chamou o outro mago da corte. O outro, que não era bobo nem nada, e já sabia o que tinha acontecido com o anterior, interpretou o sonho e disse ao rei, sem mentir: majestade, o senhor terá uma vida próspera e feliz, muito longa, tanto que todos os seus amigos partirão um a um antes do senhor e o senhor permanecerá. Ele disse alguma coisa diferente do mago anterior? Mentiu para o rei? O que modificou que o rei o presenteou, o encheu de presentes? Qual foi a diferença? Modos de dizer. Então, o cuidado hoje que nós temos que passar essas informações. E também modos de dizer nas nossas reclamações. Como nós faremos as reclamações? Através dos modos de dizer, nós arrumaremos desafetos. E nós vamos mostrar para vocês
como que nós devemos estar sempre preparados para receber a espiritualidade em nossa vida, não só na casa espírita. Parábola do festim de bodas. Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, mandou seus servos chamarem os convidados. Quem foram os convidados para essa festa? Então, os primeiros convidados foram quem? Os israelitas, os sacerdotes que cuidavam da lei. A missão de Jesus, transformar a lei do dente por dente, olho por olho, na lei do amor. Antigamente, nós tínhamos isso. Dente por dente, olho por olho. Jesus veio reverter essa situação. Nos mostrar que nós deveremos seguir pela lei do amor. E uma pergunta que a gente faz, e as respostas são bem interessantes. E eu vou perguntar para a Marta, para que ela me responda rapidamente. Olha para mim aqui, Marta. O que você é minha? Vocês ouviram? O que nós estamos falando que Jesus nos trouxe? Segunda chance. Vou perguntar de novo. O que você é minha? Entenderam por que nós temos ofensores e ofendidos? Quer tomar um pouquinho d'água para você dar a resposta? Quer tentar uma terceira vez? O que você é minha? Tânia, está difícil, viu? Ela tem uma resposta melhor? Qual que é? Nós somos todos irmãos. Marta, se apertar você, só para você me ajudando, para a gente desenvolver o texto, tá? Qual foi a primeira oração, a oração que Jesus nos ensinou? Pai Nosso. Como é que você reza? Você executa essa oração? Como é que é? Como é que você começa? O que você começa falando? Você começa falando o quê? Pai de quem? Quer dizer que é pai de todo mundo? Se ele é pai de todo mundo, o que você é minha? Agora melhorou. Estamos combinados? Então não se fala mais nisso, né? Então, se nós não seguirmos a lei do amor, se nós seguirmos, nós não teremos ofensores e ofendidos. Mas Adão Nonato, que vocês conhecem há pouco tempo, né? Ele disse qual é a nossa situação evolutiva, aonde que nós estamos. Nós somos uma criança que aprendeu a sentar e está tentando engatinhar. Este é o nosso nível na escala evolutiva. Vejam a dificuldade que ainda nós temos. Mas os convidados não aceitaram o convite. Então ele disse aos seus servos que a festa estava pronta e aqueles que foram chamados não eram dignos do convite. Então que eles fossem e chamassem qualquer um que eles encontrassem no caminho. Estes, porém, se recusaram. Todos que eles convidaram não aceitaram o convite para a festa. Recusa aos convites. Eu não posso, preciso ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Espere um pouco mais, ainda não estou preparado para o grande banquete. Cada um tem seu tempo. Por que você não vai? Preciso gozar a vida ainda, sou muito jovem. Tememos seguir as pegadas de Cristo. Consequência, vamos adiando a salvação de nossa alma. O convite está feito.
Outros ainda fizeram pior, pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e mandou contra eles seus exércitos. Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Ele manda chamar todos que encontraram, mas a maioria recusa. E os servos saíram então. Ele mandou, chama o que tiver. Vai para as encruzilhadas, o que vocês encontraram, vocês chamam. Bons e maus. Aí a sala ficou cheia. Todo mundo no banquete. Mas o rei entrou em seguida e viu um homem que não estava preparado. Ele não estava vestido com a túnica nupcial. E ele pergunta para o homem o que ele estava fazendo ali. Como é que ele tinha entrado lá? Como é que ele conseguiu? E aí ele manda prender o homem, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é a parábola do festim de bodas, no texto de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então, o argumento e o significado. Festim, o reino dos céus, onde tudo é alegria. Primeiros convidados, os hebreus, os judeus, para receber a lei de Deus. Enviados do rei, os profetas ensinavam a verdade. Recusaram o convite, os fariseus e os saduceus. Esses eram os sacerdotes mais poderosos, mais fortes do tempo de Jesus. Convidaram bons e maus, todos os outros povos. Túnica nupcial, coração puro por cumprir a lei. Convite para nós. O convite nos é feito através do quê? Do Evangelho. Todo mundo aqui tem o Evangelho? Todo mundo tem? Não vi todo mundo levantar a mão, hein? Mas esse obsessor eletrônico todos vocês têm, né? Qual dos dois vocês voltam em casa para buscar se esqueceu? Esse aqui ou o Evangelho? Na representação da história, quem são os servos? Os centros espíritas. E os convidados, o mundo. E onde nós estamos colocados? Nós aceitamos esse convite? Quando ele disse a Mateus, né? Siga-me. E ele poderia estar falando, e nos fala a todo momento, a cada um de nós, siga-me. Nós seguimos Jesus? Ou nós perdemos esta oportunidade? Nós poderemos valorizar a nossa vida. De que forma? Mudando o nosso comportamento. Mudando a nossa situação. Por que nós nos ofendemos, então, com tanta facilidade? Quando nós nos ofendemos, nós valorizamos a vida? Nós ficamos mais assim ou mais assim? Como que nós reagimos? Como nós levamos a nossa vida no dia a dia? Nós reclamamos mais ou agradecemos mais? O que a gente faz? A palavra reclamar, vamos lembrar do que significa. Duas. Clamar, pedir de novo. Quando nós reclamamos, nós pedimos aquilo que nos está acontecendo duas vezes. Quando nós agradecemos, agradecer, a graça desce. E nós não lembramos. Duas situações, dois comportamentos. Quando nós chegamos no mercado e estacionamos com facilidade, nós agradecemos por aquela vaga livre?
Na maioria das vezes, indiferença total. E se estiver tudo ocupado? Uma carga de energia negativa e falamos, esse bando de desocupado que não tem o que fazer, está tudo aqui no supermercado. É isso ou não é? Então, como é que nós fazemos? Nós podemos valorizar a nossa vida. E nós falamos nos modos de dizer. Vamos falar dos modos de pensar. Como que nós pensamos? E nós aprendemos o que na casa espírita? Tudo aquilo que a gente manda, volta para nós. E quando nós mandamos energias negativas, nós já ficamos impregnados com essa carga negativa, já no disparo. Então nós somos atingidos 2 vezes. Então isto é o reclamar. Quando nós estávamos na erraticidade, e foi sugerido lá para qualquer um de nós, olha, você pode voltar lá para a Terra, mas a reencarnação será assim, vai acontecer isso, isso, tal. Qual foi a resposta? Eu topo. Mergulhamos na materialidade, estamos reencarnados. Aí começamos a achar que não era bem isso que foi combinado. Nós não lemos o contrato direito lá, tinha umas cláusulas que nós não prestamos atenção. E aí? Parábola do festim de bodas. O que é esta festa? É a reencarnação. Nós estamos reencarnados. E esquecemos de agradecer, já que a fila lá é muito grande. E nós esquecemos que fomos privilegiados com a oportunidade. Falamos privilegiados com muito cuidado. Estamos nos referindo a quantos têm e nós conseguimos esta oportunidade. Porque Deus não privilegia ninguém. Ele oferece oportunidades. Nós estamos aproveitando esta oportunidade? Na maioria das vezes, perdemos a oportunidade de ver a maravilha que é o dia de hoje, através de nossas preocupações. Então, nós somos ofensores, nós somos ofendidos. E nós temos muitas oportunidades de ver isso no dia a dia. A maioria de vocês dirige automóvel, não é? A escola é o grande treinamento da nossa tolerância, da nossa paciência, da nossa resposta à ofensa. Nós reagimos em ofensores e ofendidos. O que acontece quando alguém buzina no carro de trás? Nós ficamos quietos? Ou nós vamos tentar dar um troco para a pessoa? Isso é o que nós temos de coisa. Nós temos o ensinamento de Jesus do amor e do perdão. O que ele nos mostra? 2 características importantes para que nós possamos evoluir. Se nós somos todos irmãos, nós praticamos o amor e o perdão. Através do quê? Não façamos ao nosso próximo aquilo que para nós seria dolorido. Dai a César o que é de César. Vamos fazer aos outros o que gostaria que nos fizesse. E estes são os exemplos do amor de Jesus, que ele nos traz esta realidade. Através dele nos ensina a atravessar esta ponte para a eternidade. Mas nós perdemos muito tempo nos milindres que nós temos no dia a dia. Nós perdemos as oportunidades, perdemos tempo, e não existe perda maior do que perda de tempo. Como é que nós vamos fazer? Nós poderemos seguir Jesus. Quando ele se reunia com este grupo, que eram seus seguidores, todos eles esperavam que o mestre chegasse para
explicar a eles como seria a boa nova. Entre eles existia um chamado Filipe de Cesareia. E ele tinha uma dúvida, ele estava agoniado para perguntar ao mestre uma resposta que seria uma solução para seus problemas. Quando o mestre chega, ele se levanta afoito e pergunta a ele: Raboni, como posso conquistar a minha paz interior? Como posso reagir às provocações do mundo? Essas dificuldades que o mundo oferece. Jesus faz um silêncio, olhar sereno e calmo, diz a ele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. E aí, como que nós entendemos o reino de Deus? Ele está dentro de nós. Essa paz interior nós construímos. Depende de nós esse início de paz. Se nós nos pacificarmos, nós iluminaremos tudo ao nosso redor. Cada um de nós que não se tornar mais ofendido, criará uma luz própria. E essa luz será um norte para as pessoas que estão ao nosso redor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Como que nós entendemos justiça? Tudo que nós pensamos em justiça está colocado na justiça dos homens. Mas nós esquecemos da justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça dos homens. No francês, que é uma língua parecida com a nossa, eles têm duas palavras muito próximas: justice e justesse. Justiça, justiça dele, justiça, é a mesma coisa para nós. A outra é ajustamento. Nós estivermos nos preparando, nos adequando para as leis de Deus. Se nós formos dar uma resposta quando somos provocados, nós nos basearemos na justiça dos homens ou na justiça de Deus? Na nossa. Como é que eu não vou dar uma resposta para alguém que me provocou, alguém que me xingou? E esquecemos que nós teremos que dar o nosso testemunho ao Criador, a Deus, e não para as pessoas. Ofensor e ofendido. Se nós nos transformarmos, nos modificarmos, a ponto de começarmos a responder diretamente para Deus e não para os homens, nós estaremos praticando a lei do amor. Porque a pessoa que nos ofende, ela perde a condição de filho de Deus. A pessoa que nos prejudica. Perante o Criador, como que ela fica? Momentaneamente desviada do caminho correto, mas não perde a condição de filho de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O que é o acréscimo? Numa das formas de interpretar para nós, ela é a mediunidade. Por que acontece a mediunidade? Se nós usarmos o nosso tempo no trabalho da mediunidade, nós estaremos ajudando a muito mais pessoas. Porque esse acréscimo, ele vem espiritualmente. E quando nós falamos acréscimo, é aquilo que a gente vai segunda-feira no banco para ver se aumentou. Mas, quando se fala na parte espiritual, ele chega de mansinho, nós nem percebemos. Mas todos nós estamos recebendo, e só depende de nós. Então, a mediunidade é o favorecimento que nós temos de pagar muito mais rapidamente, através dela, débitos contraídos contra nossos irmãos. Isso Jesus nos fala. Então, nós somos o quê? Mais isso ou mais isso? O que nós usamos mais?
Eu não levo desaforo para casa. Quando nós vamos responder? Então, esse é o convite que ele nos faz. Porque nós somos muito mais pensamento do que coração. E quando eu falei para vocês, lá na frente, quando nós começamos do despertar da consciência. Todo mundo sabe o que é consciência, todo mundo tem. Lá está colocado o quê? As leis de Deus. Todas as leis estão colocadas em nossa consciência. Então, hoje, nenhum de nós poderá dizer-se inocente, que não sabia, que não conhecia. Todos nós temos lá. Consciência, quem põe a mão no fogo? Por que nós não colocamos a mão no fogo? Nós sabemos o que acontece? Então, não podemos mais alegar ignorância. Coração e razão. O que dirige mais a nossa consciência hoje? Tudo que nós aprendemos está na consciência. E a nossa consciência está aqui ou está aqui? Antônia, você falou, não ouvi direito, viu? Aonde que vocês acham que está a nossa consciência? No cérebro? A maioria concorda que está no cérebro? Aonde? Então vamos ver. Vocês lembram o que eu falei do Adão Nonato sobre a nossa evolução? Aonde que nós estamos matriculados? E como é que nós reagimos, ofensor e ofendido, perante uma provocação? Por aqui ou por aqui? O que nós disparamos? Este ou este? Quando alguém te... Não. A resposta, eu digo. Então, mas você vai responder por aqui. E a pessoa que lhe provocou é seu irmão? E nós esquecemos que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, unidos por laços invisíveis, numa imensa teia de energia. E hoje nós ouvimos falar bastante numa tal de física quântica, não é? E o que ela nos fala? Que o mundo todo é vibracional. Tudo vibra. Nós vivemos no mundo da velocidade e da eficiência. Nós não temos tempo para nada, nem para ninguém, nem para nós mesmos. Quem não tem tempo para si mesmo, não se ama. Quem não se ama, não pode amar a ninguém, porque não entenderá a lei do amor que trouxe Jesus. E nós nos movimentamos pelo pensamento. Pensamento é energia. Nós vivemos num mar de energia. Não complicou muito não, né? Então, a física quântica nos fala que o mundo é vibracional. Tudo vibra. Tudo vibra em dois tipos de frequência. Dois tipos de vibrações. Negativa e positiva. Não existe um outro tipo de vibração. Se nós podemos escolher, e a vida é feita de escolhas, qual nós iremos escolher? Vibrações positivas ou vibrações negativas? Quem agradeceu a comida hoje? Pouca gente, hein? Eu esqueci também, hein? Espírita não mente. Então, nós
poderemos construir vibrações negativas. Poderemos construir vibrações positivas. Nós determinamos. Então, o que mais nós vamos usar? Se eu usar esse aqui, como eu já disse, eu sou bobo, eu sou tapete, eu sou capacho, sou manipulado pelas pessoas, ou eu vou administrar com suavidade, não responder a uma ofensa, mas ficar numa situação cômoda, prática, eu saber exatamente aquilo que eu estiver fazendo. Simplesmente eu não serei ofendido. Nós temos o professor Roden, Roberto Roden, e ele escreveu em um dos seus livros que nós temos que nos tornar inofendíveis. Será que nós vamos conseguir? Nesta reencarnação? Então, o que nós movimentamos? Eu posso dar uma liçãozinha de casa para vocês? Todo mundo tem o Evangelho. Capítulo 13, item 10. Está escrito lá, hein? Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, colocou uma sentinela vigilante, chamada consciência, em nosso coração. Porque será que nós temos capacidade de ter a consciência aqui? Ou ele, nos conhecendo perfeitamente, preferiu que nós estivéssemos aqui? Então vejam a diferença que nós temos entre os dois. Somos um conjunto, precisamos dos dois, mas é o nosso esforço pessoal que deve influenciar as nossas decisões. Esforço pessoal de melhora, para que nós possamos levar uma vida de paz, com mais serenidade. Só depende de nós. E vamos lembrar, hein? Vamos sair daqui. Já falei isso da outra vez que eu vim. Vai atravessar a rua, passa um motoqueiro desvairado. Hein, Marta? Aí ele vai falar, o que você vai responder? Vai com Deus. Será que nós vamos estar preparados para isso? Lembrar sempre que ninguém vai mudar de improviso. A natureza não dá saltos nesse sentido. Mas não vamos morrer tentando, né? Vamos conseguir a nossa evolução antes. Então vamos partir para os nossos lares. Vamos começar a modificação. Então seremos muito mais caridade do que vaidade. Muito mais doação do que doação. E vamos deixar aqui na Casa Espírita, estamos no outono. Embora não pareça, né, porque os vestígios de verão estão presentes aí todos os dias, mas as nossas folhas já começaram a cair. Mágoa, ressentimento, rancores. Essas mazelas que nós temos. Vamos dar uma boa chacoalhada aqui, antes de sair. Largue as folhas para o Marcos, para a Tânia. Eles que são interessados em manter uma casa espírita, que se vire. Deixa tudo aí para eles. Nós viemos aqui para ser aliviado. Ela não falou que a gente quer ser curado no começo? Nós queremos. Vamos largar todas essas folhas ruins para eles. E vamos, principalmente, agradecer a eles também, aos mentores espirituais dessa casa, nossos benfeitores, anjos guardiões, porque nós conseguimos chegar até aqui. Agradecer a nossos pés, que nos trouxeram até esta casa bendita, e não nos levaram, não nos conduziram a lugares tenebrosos. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância.